Olá, estamos aqui no Ministério da Educação em Brasília com o ministro Abraham Weintraub. E primeiro eu queria agradecer a gentileza do senhor nos atender aqui. Eu que agradeço, Pia. Tá? E queria começar falando, o ministro, sobre a bola da vez do Ministério. Qual é? Sobre o Enem. O Enem. Queria que o senhor nos contasse sobre o Enem. Eu vi o senhor esses dias no Senado dizendo que foi acima das expectativas do Enem desse ano, né, de 2019. Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que vem pela frente, o que vem melhorar, Enem digital, fizesse um breve balanço sobre tudo isso. É importante as pessoas entenderem que tem muito ruído na comunicação dos grandes meios. Você tem, como em quase todos os setores da economia, você teve um monopólio privado ou oligopólio privado da informação. Né? Então você vai lá para proteína animal, para cerveja, frango, carne, papel e celulose, banco. Você vai setor por setor da economia, você vai vendo que tem uma família ou duas que controlam o setor inteiro. E a mesma coisa com informação. No caso da informação, né, os veículos de comunicação, você tem duas famílias que estão assim desesperadas porque foi cortada a verba de propaganda do governo para elas, entre outras coisas. E elas distorcem muito, tem muita mentira. O que aconteceu de fato com o Enem? Desde o começo do ano passado, começou-se a falar que não ia ter Enem, porque isso gera pânico na população. São 5 milhões de famílias que são afetadas diretamente, porque os jovens, os filhos, vão perder um ano. Começou-se a fazer um terrorismo muito grande. E no final teve Enem. Apesar de todo o terrorismo, teve Enem. Foi feito o Enem. O Enem não teve questões polêmicas como no passado, não teve redação polêmica como no passado, não teve prova furtada, não teve questão vazada, questão anulada. Deixar bem claro para os nossos ouvintes e telespectadores também que isso aconteceu em anos anteriores, nas gestões anteriores. Sim, não é? Exatamente. Por vários e vários anos seguidos. Se a gente olhar, em todos os anos anteriores, nós tivemos problemas sérios com o Enem. De prova furtada até quadrilha que vazava as questões. Então, assim, sempre problemas muito graves. Nesse Enem não teve problema nenhum, até um único episódio pontual que afetou única e exclusivamente, diretamente, 5.100 pessoas. O que aconteceu? A gráfica estava imprimindo os jogos, são 4 jogos diferentes, e entre um processo e outro de troca, a máquina deu um pulo e trocou o gabarito com a questão do segundo dia de prova para 5.100 pessoas do universo de 5 milhões. Perfeito? Então, o número é muito pequeno. 0,1%. Estatisticamente, ele não afeta nada. Individualmente é uma injustiça. A gente foi atrás de todos os indivíduos que qualquer problema pudesse ter acontecido e afetado, nós fomos corrigir. Então, por exemplo, tem uma Rebeca numa sala de aula que tocou o celular de uma moça também chamada Rebeca. A fiscal da prova anulou a prova dela, injustamente. Nós corrigimos. Então a gente foi atrás de cada um desses detalhes. Esse pulo que trocou o gabarito resultou numa nota baixa, quando foi divulgada, para 5.100 pessoas. Quem descobriu isso? Eu. Como? Através do Twitter. Como eu já tenho um Twitter bem atuante, as pessoas começaram a me mandar, eu comecei a ver que não era mentira, não era militante de esquerda. Eu liguei para o Alexandre, que é o presidente do INEP. Alexandre, vai checar. Está acontecendo isso, aquilo. Foi checar e antes de abrir o SISU, em menos de 24 horas, estava tudo corrigido. Então ninguém teve um impacto direto de fato, concreto, que vai carregar para a vida em função disso. Não teve a prova adiada, anulada, não teve nota zero. O impacto foi zero. A não ser o susto. Sim. Aí cada um dessas 5.100 pessoas aí avalia se cabe ou não um processo por dano moral contra a gráfica. Tá? Claro. Mas o fato, a única coisa foi que eles ficaram aí, dormiram mal uma noite essas 5.100 pessoas. Aqui eu me compadeço com essas pessoas, mas foi uma questão da gráfica pontual. E quando a gente descobriu e foi ver, falou, isso acontece de vez em quando. Eu não tenho nem como afirmar que não aconteceu no passado. Provavelmente deve ter tido episódio no passado, só que o pessoal acobertou. Mas ministro, vem aquela questão que infelizmente nós temos demais, que é a questão do quanto pior melhor, né, para as pessoas que torcem contra.
viraliza que, eu vi até uma fala do senhor, de alunos que tiraram nota baixa e disseram para os pais... A culpa é do Abrão. Foram 3. O que aconteceu? Foi para o SISU e começou a ter muita gente assustada. Pô, eu fui prejudicado, não sei o que lá. Basicamente é o seguinte, quem foi prejudicado foi em 4 cidades, 3 em Minas e uma na Bahia, 5.100 pessoas. Nós corrigimos todas as provas, das 4 milhões de pessoas que fizeram a prova, nós corrigimos todas elas novamente, utilizando os 4 gabaritos. Porque daí não tem como a gente ter chance de errar. Porque para uma pessoa que vai mais ou menos, a nota mais alta vai ser sempre no gabarito correto. Para verificar que foi apenas 5.100 pessoas, e foram 5.100 pessoas. Quem fez isso, checou e rechecou, foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas, com a CES Gran Rio. Tudo isso a Justiça acompanhou, verificou, só que daí a gente abriu o SISU. Quando abriu o SISU, já estava... Essas 2 famílias principais aí, rede de televisão, um jornal, já tinham contaminado muito, e vem a militância de esquerda também com fake news soltando. Recebemos pedido para verificar de 150 mil pessoas. A gente foi atrás de cada uma delas, e aí pelo perfil, né? Você já vê. Às vezes nem é estudante, você pega, entra no perfil, é cara de esquerda, querendo tumultuar e assustar os outros. Então, no modo geral, ou era a pessoa que não tinha entendido direito como é feita a conta, o processo, não conseguia entender, e a gente explicou, e aí ficou tudo resolvido. Ou o militante de esquerda, mal intencionado, só colocando terror, e tinha a terceira hipótese, que foi até uma interação que a pessoa, o aluno, chega em casa, fui mal, a nota foi ruim, mas eu fui bem na prova, foi sacanagem, porque culpa do ministro. Culpa é do Abraão, a culpa foi do Abraão. Daí o pai, muitos pais mandaram, das 150 mil, muitos pais, eu acho o número assim, 40 mil, um número expressivo. De cabeça eu não lembro, um número expressivo de pais que nos procuravam para falar, meu filho foi mal, porque foi trocada a prova dele. Daí a gente foi ver lá e não foi, ele foi mal mesmo. Tal. Pegou a carona para tentar se livrar da bronca. Exatamente. Mas no universo de 4 milhões, é um número relativamente pequeno de pessoas. Né? Dessas mesmo, as que se queixaram, né? 150 mil de 4 milhões é um número pequeno. E a gente selecionou todas as matérias, tem até um caderninho que foi feito com todas as matérias que saíram do período. A quantidade de fake news, que esses jornais que se apresentam como sérios, é inacreditável, uma mentira atrás da outra para colocar terror na população. Você não acredita também que essa busca, né, dos pais que foram atrás no Twitter não tem a ver também com essa, não vou dizer liberdade, mas com essa transparência que o senhor administra do Ministério? Mas é ótimo, porque, por exemplo, essa transparência me permitiu rapidamente descobrir o erro. Né? E eu descobri, e na hora a gente anunciou. A mídia ficou sabendo pelo erro por nós. Não foi que a mídia descobriu o erro e veio cantar de galo. A gente alertou todo mundo, mostrou, é só isso que aconteceu. No passado, eu não tenho como afirmar que não aconteceu esse erro. Pode ter acontecido um erro similar no passado. Também. E acabou, porque imagina, 5.100 pessoas. Dessas 5.100 pessoas, umas 2.000 foram bem na prova, as outras 3.000, tanto faz, nem adianta entrar na justiça. Claro. Dessas 2.000, quantas têm convicção mesmo que foram prejudicadas, tem dinheiro para entrar na justiça, pedir, ir atrás, brigar, tal. Então ia sair ia entrar na estatística. Ninguém ia ficar sabendo. Ia falar que foi, que não foi, assim e não, e acabou. Então, assim, essa transparência é o nosso compromisso. Problemas no sistema eletrônico. O problema que tem no sistema eletrônico que deu foi o seguinte. Comparativamente a outros anos, teve ano que foi 3 dias fora do ar. Dessa vez, o que houve? Nós fizemos uma transição. Em vez de placas, antigamente era em placas, a gente colocou na nuvem da Microsoft, o que permite expandir rapidamente a capacidade de atendimento. Eu vim da iniciativa privada e eu já mexi com home broker e com internet banking. Então, assim, são alguns termos técnicos, mas a nuvem permite expandir rapidamente a capacidade de atendimento na área que você precisa. A placa é física. Então, quando engargalava no passado, ficava um tempão até trazer uma placa a mais, colocar a migração para o sistema que as pessoas experimentaram no primeiro dia. E por que experimentaram isso no primeiro dia? Imagine o seguinte, 4 milhões de pessoas fizeram a prova. Dessas 4 milhões que fizeram a prova, quantas querem entrar no sistema do SISU no primeiro dia? Todos. Os 4 milhões. Na primeira hora.
A demanda que tem é 10 vezes maior do que numa Black Friday. Quem falou foi a Microsoft, porque eles medem isso. Claro. Então o volume é muito grande. A volumetria de interações é gigantesca. O que as pessoas perceberam, o sistema que estava na nuvem, ele ia sendo ocupado, ia ficando lento, porque não conseguia atender a demanda, e aí ele paralisava, que era o tempo da gente adaptar o SISU ao software da Microsoft na nuvem. Nesse período ficava fora do ar e aí a gente expandia. O sistema voltava, acontecia a mesma coisa, expandia de novo. Aconteceu 3 vezes do sistema ficar menos de 1 hora fora do ar, nas 3 vezes, né? 3 horas fora do ar no primeiro dia. No segundo dia, na parte da manhã, ficou 1 hora fora do ar. A partir da tarde do segundo dia não ficou mais fora do ar. E aí o sistema funcionou perfeitamente. Qual é aí? Todo mundo já passou por isso. Vai entrar no internet banking do Bradesco, do Itaú, e está fora do ar naquele momento. Você não fica satisfeito. Mas o Itaú ou o Bradesco tem que medir pela volumetria e pela eficiência se funcionou bem. A gente estava nessa adaptação, que foi importante. A segunda característica é que o recorde histórico de interações por minuto era menos de 3.000 por minuto. A gente superou 7.000 no sistema novo sem problemas. Sem problema nenhum. Então, comparativamente, o sistema hoje é muito mais robusto e preparado para o futuro. Sendo que, para a gente fazer o investimento para migrar para a nuvem, a decisão foi minha do ano passado, custou 2,5 milhões de reais. Se fosse para manter placas, as placas a mais que a gente teria que comprar seriam 15 milhões só nesse ano. Só nesse ano. Então, resumo. A partir do segundo dia funcionou normalmente. Uma economia de 12,5 milhões. A partir do terceiro dia, tínhamos atendido todo mundo. Mesmo assim, a gente falou, ó, quinta e sexta, sábado e domingo, a gente não precisava abrir, mas vai funcionar para vocês ficarem tranquilos. Só que a partir de quarta-feira, praticamente não tinha mais interação, todo mundo já tinha sido atendido. Então, assim, deu uma sensação, pô, não consegui na hora? Sim. Estávamos numa transição? Sim. Ganhou dinheiro, tem transparência, os dados estão todos aí transparentes para quem quiser ver. E eu tenho, de fato, objetivos como mostrar uma melhora no sistema já nesse ano, já esse ano já foi melhor, do que qualquer ano anterior. Sim. E para os próximos anos vai ser melhor. Então, assim, por mais problemas que possam ter ocorrido, esse Enem continua sendo o Enem com menos problemas em toda a história. Tanto é que eu continuo com o desafio que eu fiz lá no Senado. Sim. Faz um Enem do lado, coloca ele do lado e põe esse daqui do outro. Para ver qual que teve mais problemas. Daí teve até um senador ali, o Randolfo Rodrigues, porque o Enem e tal. Falou, muito bem, pois não, eu peguei. Para não falar dos Enems anteriores, só do Enem, a partir dos Enems que você já era senador e ficou de bico fechado. E eu fui um por um. 2011, senador, o senhor não falou isso, aquilo, tal, não sei o que. Daí ele começou a gritar, né? Começou a dar chilique e tal. Mas, enfim, é uma outra história. Então, resumidamente, ele é o Enem perfeito? Não. Mas ele continua sendo o Enem com o menor problema. Teve Enem que 275 mil pessoas tiveram que fazer a prova separado. E a prova, veja, o Enem tem que ter, esses dois universos populacionais têm que ter a mesma média e a mesma distribuição normal da prova. Senão não é uma prova com o mesmo grau de dificuldade. Claro. E não teve. Deu discrepância. Então, tem um monte de problemas graves que aconteceu no passado. Que não foram. Corrupção, etc. Que não teve. É um Enem com menor custo que no passado, com mais complexidade, com menor grau de problema, com acesso agora interativo via celular. Então, assim, faz parte do jogo democrático, só que a oposição e parte da imprensa tem uma postura absolutamente terrorista. Quando for incorporado aí o Enem digital, sim, vai ser 100%? Esse ano já começa com um piloto. 100 mil pessoas vão fazer voluntariamente, se quiserem. A gente vai abrir para 100 mil voluntários. Qualquer lugar do Brasil ou vão ser municípios determinados? 25 municípios determinados. Não é qualquer lugar no Brasil, 25 municípios determinados. Mas a gente vai fazer. O estudante tem o direito de escolha? Sim, se ele quer ou não quer. Quer fazer via papel normal, faz via papel normal. Caso tenha qualquer problema nesse Enem digital, quem tiver problema no digital faz o Enem físico. O que não pode é escolher. Fiz o digital, deu tudo certo, agora eu quero fazer o físico e ficar com o melhor nota. Um problema. É como você vai para a votação eletrônica, né?
Você tem um problema na votação eletrônica, não, peraí, faz na de papel, porque deu um problema na máquina. Mais ou menos. Mas isso. O objetivo é, antes de 2026, ser 100% digital. 100%. Antes de 2026. E o custo disso, ministro? Muito mais barato que o papel. Só para você ter uma dimensão, a gente gasta 500 milhões de reais com o Enem impresso. Por isso que tem uma gráfica, a gráfica da família Frias, que é dona de um dos jornais, sim, que está desesperado, gráfica plural, no passado fez quando dava problema, e agora está querendo entrar de novo na licitação. Inclusive tem uma conversa aí que eu estou querendo checar direito, que está meio atravessada aí. Eu preciso ver. Eu não posso acusar sem prova. Com certeza. Ministro, eu vi um terrorismo muito grande também agora nessas últimas semanas, mais nessa semana, sobre a questão da carteira de estudante digital. Sim. Alguns meios de comunicação, o que me revolta às vezes, porque eu sou jornalista e fico chateado em ver esse tipo de colocação, dizendo que o governo, o Ministério da Educação gastou milhões em propaganda e vai acabar, domingo acaba e não vai ter, quer dizer, e não explica que quem fez está feito, está valendo, está funcionando, né, ministro? Sim, nós temos mais de 300 mil carteiras já emitidas, o que representa uma economia por baixo, né, 300 mil para a sociedade como um todo, né? 300 mil vezes 35, que é o que a Uni cobra, já daria quase 10 milhões, concorda? Sim. Mais correio, custo de transporte, tem que ir até lá, voltar, não sei o que lá, em tese, né? E o tempo que a pessoa perde. Vamos falar por baixo que custava uns 15 milhões de reais com esses 300 mil para a sociedade como um todo? Quanto a gente gastou? 2 milhões e meio, 2 milhões com a propaganda, com tudo? Só que... 2 milhões e 400. Então, para a sociedade houve uma economia. Eu gostaria que todo mundo pudesse beneficiar, não só essas 300 mil pessoas. Mas aí, não vou nem me alongar muito o que aconteceu aí. Não, mas o que me deixa assim, mas ela não está preocupado são essas colocações, porque a carteira está valendo, quem tirou, tirou, né? Até domingo está valendo, quem tirou até domingo está valendo. Não somente isso, a gente está abrindo via decreto para outras entidades educacionais, não só a Uni, acabar com o monopólio da Uni, que queiram fazer de graça, utilizar exatamente o sistema digital para que o estudante possa tirar sua carteirinha de graça via digital. Isso está saindo decreto agora, então a princípio vamos continuar rodando o sistema. Tá? Então não tem perda. E a Uni vai ter que pelo menos mandar para o cadastro único para evitar fraude, né? Porque hoje chegar lá, carimbou e levou. Com certeza. Então assim, não foi... Primeiro que já houve uma economia para a sociedade como um todo. A sociedade brasileira como um todo, com exceção da Uni, se você tirar a Uni de lado, né, já economizou, né, alguma coisa aí como 15 milhões de reais. Ponto. A segunda coisa é que não foi destruído. Continua valendo, estamos ampliando o leque, só que agora tem que ser feito via uma associação estudantil. Ministro, o nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de entrar no meio político. Sim, senhor. O senhor vem sendo massacrado, vamos dizer assim, pela oposição e também às vezes por algum fogo amigo, né? Ou fogo inimigo, como queiram. Leia-se presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a turma da esquerda querendo pedir o impeachment do senhor, uma coisa assim que chega a ser... deve ser muito difícil levar tanta paulada assim e sem ter culpa. Como é que o senhor se sente nessas questões, assim, nessas agressões, nessas falas contra o senhor, até mesmo dentro das redes sociais? Assim, Deus dá a cruz conforme a sua capacidade de carregar. Então, para mim, Abraão, individualmente, assim, eu estou preparado para isso. Evidentemente tem um desgaste, né? Um trabalho, a gente está trabalhando aqui mais de 12 horas por dia, assim, ininterruptamente, direto, todo dia, sábado, não para. É uma carga pesada de trabalho, sob pressão, estresse, mas está tudo tranquilo. As agressões, eu não fico, a não ser quando é muito pessoal. Teve uma que mexeu comigo quando falaram que eu estava processando a minha mãe, jornaleco de esquerda, e aí uma deputada falou que eu estava processando a minha mãe para não receber herança do meu pai. Assim, meu pai está vivo, então não existe herança do meu pai. E a minha mãe morreu há 20 anos. Então, assim, não tem escrúpulo nenhum. Falar que eu estou processando a minha mãe está falecida há 20 anos. E falar que eu estou processando a minha mãe, então é assim, zero de escrúpulo.
Outra que teve uma senadora, dessa última vez que eu fui lá, ela foi mais mansa. Ela veio falar que eu era nazista. Eu falei, pô, assim, eu sou vira-lata, mistura de muitas coisas. Minha mãe era católica, mas o meu avô, o Weintraub, que veio lá da Europa, era judeu e foi para campo de concentração. Então, assim... Como é que você pode ser nazista? É de uma mentira sem limites, é de uma falta de caráter, uma falta... E isso, às vezes, quando entra muito no pessoal. Então, às vezes que me tiraram do equilíbrio, até na hora mexe um pouco na cara. Eu vou me acostumar, mas na hora, pô, não é possível. E foram esses 2 episódios e um último que realmente mexeu comigo, quando cercaram militantes organizados da ONG, alguns inclusive aparentemente são os mesmos que colocaram fogo na floresta lá em Santarém. Eles cercaram a mim, a minha esposa e meus filhos pequenos em Santarém. Foi planejado 3 dias antes, eu peguei minha filhinha pequena nos prantos e tal. Assim, foi uma coisa muito covarde. Você estava no restaurante, né? Eu estava de férias regulares, que eu tinha direito, com os meus filhos pequenos. Não, eu estou trabalhando bastante, mas eu tenho que dar atenção para os meus filhos. Eu topo ir para o sacrifício, né? Eu topo ir para o sacrifício, mas eu não queria abrir mão, eu não quero abrir mão do convívio familiar dos meus filhos. Não estou disposto a fazer isso. Então, nas férias, eu dei atenção para eles. Aí cercaram e fizeram isso. Uma coisa assim que até hoje as crianças têm... Sentem, né? Sentem, ficaram chateadas mesmo. Isso foi muito covarde. E na época, a Globo mentiu, né? A Rede Globo mentiu, tanto é que eu estou pedindo direito de resposta. Covardemente eles não me deram direito de resposta. Agora vou entrar na justiça para obter. Teve outros veículos de comunicação que também mentiram, de forma muito covarde, chamavam de manifestantes. Mas o que mais assim chamou a atenção agora, eles estão... A UOL, que é da família Frias, que tem parte interessada aqui no MEC, falou que Abraham Weintraub não viajou para o Brasil nessas últimas férias. Ele foi para a Disney, Sim, a minha filhinha mais nova eu levei para a Disney. O dinheiro é meu, ganhei pagando imposto, 27,5% de imposto, quando eu estava na iniciativa privada. E dado que eles cercaram a minha família quando eu viajei pelo Brasil, eu levei ela para a Disney que ela havia me pedido, a menorzinha. E eu adoraria voltar a viajar pelo Brasil. O problema é que tem um bando de esquerdistas covardes que não teriam a menor dúvida de cercar minha família de novo. Quando eu passei aqui na rua, é só elogio, só aperto de mão, só sorriso. São esses vagabundos, militantes, covardes que fizeram isso comigo. Minoria, né? Mas eu não queria falar uma coisa tão negativa, fechar com uma coisa tão negativa. Não, eu quero fechar com uma coisa positiva. Então, o que está acontecendo? Tem uma série de entregas que esses grandes veículos de comunicação não estão comentando. Estamos mudando a frota de ônibus do Brasil inteiro. O governo Bolsonaro está fazendo isso. Estamos falando aí de 7 mil veículos. Tem escola cívico-militar que a esquerda toda é contra, mas 80% dos pais querem. 10% só que não quer e 10% não sabe o que quer da vida, né? Mas 80% das famílias querem escola cívico-militar. A gente está aumentando o número de universidades. Foram 5 universidades instaladas no primeiro ano de governo Bolsonaro. Foi o presidente que mais instalou novas universidades no Brasil. Investimentos, liberamos 100% do orçamento da educação e ainda soltamos 250 milhões a mais do que havia sido previsto para colocar painel fotovoltaico e acabar com as obras que estavam, sabe, naquele finalzinho, esqueleto. Então, uma série de ações que está avançando. Vamos aumentar em 80% a quantidade de vagas no ensino técnico. Estamos, pela primeira vez em muitos anos, retomando a expansão do ensino em tempo integral no Brasil, 500 mil vagas. Estamos... Para as crianças. Para jovens, né? O ensino integral e o ensino médio. O ensino técnico, para os jovens, o que a gente está fazendo? Mexemos com a técnica de alfabetização, que é um fracasso. Estamos mexendo nela, trazendo o que funcionou no exterior, principalmente em Portugal. Estamos implementando pelo Brasil todo, colocamos internet em todas as escolas. Só voltando na questão da alfabetização, o presidente mostrou até uma cartilha que eu aprendi a ler e escrever com ela, o Caminho Suave. O senhor também? Eu também aprendi técnica semelhante ao método. Hoje tem coisas mais modernas, mas que resgatam o babebi bobu. Exatamente. E não aqui, ó, vamos sentir a força da natureza emanando dos oprimidos, você vai aprender a ler magicamente, mágico, né? Então o que acontece? A gente está usando as técnicas científicas que dão certo lá. Precisamos recapacitar e valorizar os professores do ensino fundamental. Eles foram abandonados pelo PT e pela esquerda.
Então teve um aumento agora de 12,8% de aumento para os professores do piso. Teve um monte de pressão de governador de esquerda para vetar. Para vetar, ligando o presidente. Senão eles iam pedir lá também. Porque para sobrar mais dinheiro para o governador gastar. Porque o dinheiro é repassado para eles. Então tudo isso, óbvio, esses veículos que dominam não mostram. Botando internet nas escolas, 30 milhões de crianças estarão conectadas à internet banda larga no Brasil pela primeira vez. Isso não existia. Porque isso me permite recapacitar professor, só remotamente, Brasil inteiro. Claro. Permite fazer avaliação dos alunos com Wi-Fi. As crianças podem, as famílias que moram no entorno, podem acessar a internet e acessar o mundo. Né? Com a internet você não precisa ter biblioteca, você tem a biblioteca no celular. Então, tudo isso está sendo feito e não está sendo veiculado. Eu posso falar da EBSER, que são os hospitais universitários. Ampliamos os leitos, melhoramos o atendimento, aumentamos a residência médica. Então tem uma série de ações que começam a aparecer e isso está dando desespero na Tigrada. Como você bem falou, eu não enfrento só o pessoal da ideologia de esquerda. Eu enfrento 3 frentes aqui. Tem o pessoal do Paulo Freire, ideologia, não, o seu filho não é seu filho. É nosso e não é filho, ele pode ser filhux, né? Ele que vai decidir se é menino, menina ou tudo. Então, isso é um absurdo. Claro. Né? Então, tem essa Tigrada. Depois tem o pessoal da corrupção velha de guerra, que quer pegar dinheiro da merenda, que fica desesperado, porque pé na porta, chuta todo mundo para fora e acabou, não tem mesmo. E tem o terceiro grupo, que é o pessoal dos grandes grupos corporativos que querem fazer o campeão nacional da educação, querem fazer uma grande empresa que tenha 40%, 50%, 60% do ensino privado, principalmente universitário no Brasil, para fazer bons negócios para eles. Nós temos hoje, infelizmente, no Brasil, grandes corporações de faculdades privadas nas mãos de políticos, né? Eles querem fazer o que foi feito na cerveja, na carne de boi, no frango, o que foi feito nos bancos, o que foi feito setor por setor. Zero de problema com o cara ficar milionário. Trabalhando no Mercado Livre. Mercado Livre é padaria. Um monte de gente competindo para vender o pão mais quentinho para você pelo menor preço. Monopólio ou oligopólio não é capitalismo, não é livre mercado. Isso daí, nos Estados Unidos, chamavam os Baron Robbers, os barões ladrões. Que o Theodore Roosevelt, lá atrás, no começo do século XX, chegou e falou, acabou essa palhaçada. O caso mais emblemático foi o John Rockefeller. Exatamente. Né? Então, o que acontece? O Brasil está nessa fase. O Fernando Henrique e o Lula, depois a Dilma, criaram os barões ladrões. E essa turma tem muito poder econômico. E eu também enfrento eles. Eu enfrento os barões ladrões, eu enfrento a velha guarda, os ladrões tradicionais e a Tigrada da esquerda. Que vem nessa confusão. Ministro Abraham Weintraub, eu queria agradecer a gentileza do senhor atender a equipe da Rádio Super aqui, dizer que, a partir de hoje, o senhor já contava, mas agora o senhor pode contar mais ainda para a gente poder trazer a informação verdadeira para toda a população mineira. Pô, muito obrigado, viu? E você ficou chateado que eu falei no começo? Queijo? Eu dei o melhor queijo do Brasil para ele, gosto muito de Minas. Minas tem o segundo melhor queijo do Brasil. Eu duvidei, aí ele trouxe para mim aqui, ó, o polenguinho. Que é feito em São Paulo. É feito em São Paulo. Abraço, obrigado, gente, eu tô brincando, viu? Adoro os queijos de Minas. Obrigado.